A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, meus queridos ouvintes. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia tão especial que o Senhor fez para nós. Eu sou o pastor Cláudio Morandi, sou pastor da Igreja Evangélica Palavra da Cruz, que tem o seu templo situado na rua Acre, o número 260. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre a oração. Vamos então abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 21, o versículo 22, a Bíblia diz assim: E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Deixa eu repetir. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Vamos ter uma palavra de oração? Bom Pai, nós te damos graças por esse dia, por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concede de poder meditar na tua palavra. Pai Santo, eu te peço para que as tuas mãos amorosas e acalentadoras estejam sobre a vida de todos aqueles que nos escutam nessa oportunidade, abrindo seus entendimentos, abrindo seu coração para que eles possam, neste momento, receber a tua palavra. Fala com cada um deles, abençoa suas famílias, abençoa a nossa cidade, abençoa, Pai, ricamente todos aqueles que, de fato, têm sede de Ti e têm Te buscado. Se revela a eles. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, esta aqui é uma promessa bastante interessante. Jesus, ele disse o seguinte: e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. A nossa dificuldade em receber aquilo que Deus tem para nos dar, segundo a sua vontade, está no fato de nós não crermos. E Jesus, ele sempre vai enfatizar o crer. Vocês podem pedir tudo na oração, crendo. Esse crendo aqui, ele é um gerúndio. Você tem que orar e crer que Deus está ouvindo a tua oração. Deus, ele tem 3 maneiras de atender as nossas orações. Ele atende as nossas orações com um sim, ele atende as nossas orações com um não, ele atende as nossas orações com um espere um pouco. Agora, nesse versículo aqui, meus amados, ele é muito importante que nós vemos aqui uma grande promessa do Senhor Jesus Cristo. Então nós só precisamos crer. Agora, isso porém não é tão fácil como nós imaginamos, não é mesmo? Duvidar é mais fácil que ter fé para crer nas respostas às orações. Ter fé, entretanto, não é confiar na fé em si, mas confiar em Deus e no que Ele diz em sua bendita palavra. É você colocar os seus pedidos diante do Senhor com confiança, se fundamentando nas promessas dEle em sua palavra, e você sempre tem que crer naquilo que Ele disse, porque naquilo que Ele disse na sua palavra, Ele tem poder para cumprir. Porque a palavra fala que Deus não é homem para que minta. Então, tendo Ele dito, porventura não cumprirá. Então, amados, é muito importante que nós tenhamos um conhecimento da palavra de Deus, sabermos exatamente qual é a vontade do Senhor naquilo que concerne as nossas orações. A oração de um filho de Deus, ela deve estar sempre apoiada num fato de que, segundo a vontade dele, ele nos ouve.
Ele vai nos atender não conforme a nossa vontade, não conforme os nossos desejos, mas segundo a vontade dele. Interessante, meus amados, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele prometeu aos discípulos, dizendo que se vocês vão receber o que pedirem em oração sob uma condição, se crerem. Agora, crerem em quê? Em nosso pedido? Significa que obteremos o que quer que peçamos, qualquer coisa, por mais grandioso que nossos desejos sejam? A resposta é não. Devemos crer em nossa grande fé, mas a Bíblia diz, irmãos, que não existe uma grande fé. Todos nós somos homens e mulheres de pequena fé. Até mesmo os discípulos, quando estavam com Cristo, quando duvidavam da sua palavra, eles disseram o seguinte: até quando vou estar com vocês, homens de pequena fé? Irmãos, seríamos insensatos se nós agíssemos assim. Devemos crer em Deus e confiar em sua vontade perfeita. Agora, é fundamental lembrarmos que a vontade de Deus jamais divergiria da sua palavra. Devemos sim orar por aquilo que nós precisamos, mas se tais necessidades e desejos contrariar a vontade de Deus, Deus não nos atenderá. O nosso Pai amoroso, ele jamais agirá contra a própria natureza ou nos dará aquilo que possa prejudicar o melhor que tem para nós no futuro. Então, amados, algumas vezes algo pode parecer estar perfeitamente dentro da vontade de Deus, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar o quadro inteiro, e Ele enxerga, e Ele sabe, pelo fato de ver todo o desfile da nossa vida. Então Ele sabe aquilo que é melhor para nós. E com o tempo, o objeto da oração pode afinal não ser o melhor para nós. É quando Ele diz: espere um pouco, porque Ele quer mostrar para nós que aquele pedido que nós fizemos a Ele não estava de acordo com a sua vontade. E Ele vai mostrar lá no futuro que, se Ele tivesse atendido aquela oração, esse pedido atendido pelo Senhor seria muito prejudicial a nós no futuro. Por isso Ele disse: espere um pouco, ou muitas vezes Ele diz não. E o não é uma bênção para nós. Então, para nós sabermos a vontade do Senhor, temos que estar conectados com Ele. E para estarmos conectados com Ele, temos que sermos filhos de Deus. Você que está me ouvindo, você é filho de Deus? E para ser filho de Deus, meus queridos, é necessário o novo nascimento. Hoje, infelizmente, muitas pessoas frequentam igrejas, se tornam membros de igrejas, no entanto, elas não são filhos e filhas de Deus. Elas precisam nascer de novo, precisam ser regeneradas, precisa ter o coração trocado. É por isso que o amor de Deus, Ele nos alcançou, porque a palavra fala em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus em sua palavra nos diz que nós teremos vida eterna se então crermos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é seu Filho amado, que para nós é o nosso Salvador e também é o Senhor das nossas vidas. Então, Cristo veio a este mundo para nos libertar do nosso pecado, e para que a nossa relação fosse bastante saudável com o Pai, para que nós então vivêssemos uma vida de paz com Deus, era necessário sermos justificados. Vocês se lembram daquele texto de Romanos, capítulo 5, o verso 1, o que está escrito lá? A Bíblia diz assim, Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos paz com Deus por meio de Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Está vendo? Então é necessário sermos justificados. Agora, muitas pessoas não entendem nem sabem o que é justificação.
A palavra justificação é tornar alguém isento de qualquer culpa. Eu e você, nós nascemos pecadores, destinados a perecer no inferno eternamente. Mas Deus nos amou e Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer a minha e a sua morte. Foi lá na cruz do Calvário, quando a cruz foi levantada da terra com o nosso Senhor Jesus Cristo ali crucificado. A Bíblia diz que Ele nos atraiu a si, eu e você fomos colocados em Cristo. Então, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, eu e você estávamos também nele, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Então, quando Cristo rendeu o Espírito, quando Cristo morreu naquela cruz, o pecador também morreu com ele. Ou seja, eu e você estávamos ali sendo crucificados e, consequentemente, nós morremos com Cristo. Quando cremos na nossa morte com Cristo, conforme afirma Romanos 6, 6 e 7, nós somos justificados do pecado. A Bíblia diz assim, Romanos 6, 6 e 7, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Agora, observe com atenção o versículo 7. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Sabe, meus irmãos, segundo diz a palavra de Deus, aqueles que são justificados do pecado, quem são eles? É aqueles que morreram. A palavra fala, quem morreu, justificado está do pecado. Por isso que você pode frequentar uma igreja, pode aceitar Jesus, pode ser batizado nas águas, pode ter um monte de dons, mas se você não crer que morreu com Cristo, você não é um justificado. Você não tem paz. A pessoa ela pode ser um crente, no entanto, ela não tem paz enquanto não morrer para a velha vida. Para a velha vida não é deixar de fazer aquelas coisas que você fazia antes, não é nada disso. Isso é religião. Evangelho está nos apontando para aquilo que foi feito, que Cristo morreu, mas também o pecador morreu crucificado juntamente com ele. Amados, isso é maravilhoso, isso traz paz para o nosso coração. Então, quando cremos que morremos com o Senhor, ressuscitamos com o Senhor, nós temos livre acesso diante do trono da graça. Por isso, meus irmãos, que orar não é dizer a Deus o que deve ser feito. Orar é você comunicar os desejos de seu coração a Ele. É confiar que Deus sabe o que faz e responderá à sua maneira e em seu tempo. Por isso que fé é crer que Deus ouve e fará o que é certo, ou seja, fará de acordo com a sua vontade. Hoje tem muitas pessoas colocando Deus na parede, determinando para Deus para que sejam feitas a vontade deles. Mas a Bíblia diz em 1 João 5,14, e essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, não a nossa, Ele nos ouve. Meu querido ouvinte, que Deus te abençoe e que Deus revele esta verdade ao seu coração de uma forma muito especial. Que você, em primeiro lugar, para ter uma oração aceita diante do Pai, você precisa ser um filho de Deus. Cristo já lhe fez filho de Deus. Basta você crer que você morreu na cruz com Cristo, no corpo dele, que você ressuscitou juntamente com Cristo e Cristo é a sua vida. Aí você é um filho de Deus. Aí a tua oração vai ser aceita. Que Deus te abençoe e que Deus revele esta verdade ao seu coração. Um bom dia para você. Deus te abençoe. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30 e aos domingos, cultos às 9h e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.